Conta pra gente como é que é os bastidores do Globo Esporte numa edição. Como é que começa e como é que até ir pro ar? Tá, a gente tem uma reunião de manhã muito cedinho, tipo 7 e pouco da manhã a gente já começa a conversar sobre o programa. E aí a gente tem um espelho, a gente define o que vai ter no espelho aquele dia. Grêmio, Inter e o que mais? Tá. Hoje vai ter comentário, hoje vai ter uma reportagem, hoje a gente vai entregar o Grêmio só com os gols e alguém mais falando, a gente vai pensar numa coisa diferente, vai ter torcedor, enfim. Faz essa definição, passa amanhã editando, edita a matéria do Grêmio, a matéria do Inter, o que vai ter no comentário, separa as imagens, aquela coisa toda. Tô falando de um dia que não tem nada muito factual acontecendo, Sim. Uma chegada de um jogador, uma coisa assim. Tá dando um geral, assim, né? O programa vai ao ar todos os dias de 5 para 1 hora até 1h25 da tarde, que é o programa, a hora que a gente está no estúdio ali, no ar. Mas ele líquido que a gente chama, né? Não, o bruto 25 minutos, 27. De conteúdo, então. De conteúdo. Você tem que criar 25 minutos de conteúdo. De conteúdo todos os dias. A gente define, por exemplo, o Grêmio e Inter, as pessoas, por que tu abriu com o Grêmio 2 vezes essa semana e tu abriu com o Inter? Não, deve ter umas pessoas que anotam. Anotam, não, a gente já recebeu... A gente já recebeu, assim, uma reportagem do Grêmio tem 3 minutos e 32 e a do Inter tem 13 e 35. Por quê? É loucura. Sacou? É loucura. É muito louco. A gente é doente mental, cara. A gente é muito louco e muito fanático aqui. A pessoa manda os minutos... O tempo, os minutos. E pra ti, Alice... Pra mim, que ele acha que é PUC definiu. Isso. E a gente conversa muito entre nós, pra todo tempo cuidar pra ser... Mais ou menos parecido. Tem momentos que um time tá muito bem e o outro não tá tanto. E óbvio que a cobertura vai estar mais focada. Claro, óbvio. Né? Ao longo da vida, muitas vezes e é impressionante, assim. Amo, né? Tu tá acompanhando o Inter na Libertadores. Alice Colorado. O Grêmio na Libertadores. Alice Grêmio. Entendeu? Tu tá torcendo... O que eu vou fazer? Não, cara, eu sou os dois. Eu sou o Contra-Cheque Futebol Clube, como diz o seu Maurício. Dia 5 tá na conta, cara. É isso, né? Eu quero que os dois vão muito bem pra eu ir bem também. O programa vai ao ar durante esse tempo. Depois do programa a gente faz uma reunião de avaliação e bora pro outro dia. Daí avalia. Tipo, se não for legal, já temos que... Isso. Mas daí tu consegue saber na hora se o programa tá indo bem ou não? Tipo assim, tu tá... Aí fica o cara... Tem 1 minuto a minuto. Não. Muda. Não. Cara, eu ia gostar que tivesse isso. Sobe um cartazinho. Mudar o assunto. Bom, vamos mudar aqui pra... Talvez lá no começo da vida eu ficasse nervosa. Se tivesse agora, eu ia adorar. Eu ia dizer, o que tá ruim? Vamos fazer diferente. Não tem isso. Tem um acompanhamento de audiência minuto a minuto, assim, né? Então, é muito mais para depois a gente ter uma ideia. Olha, caiu com tal coisa durante 2, 3, 4, 5 dias. Nunca é um dia só que vai nos responder, né? Claro, óbvio. Um comportamento, assim, né, da audiência. E o que dá mais audiência no Globo Esporte? Não fique em cima do muro. Cara, a dupla Grenal... Em si. Ficou em cima do muro. As pessoas nos provocam muito e eu tenho bastante essa dor que devia se chamar Globo Dupla Grenal e não Globo Esporte. Entendi. Porque não é esporte, é Globo Futebol. É Globo Futebol ou Globo... Não é nem Globo Futebol, porque os clubes do interior ficam de cara com a gente e chamam de Globo Grenal, assim, né? Que não fala, na verdade, de outros esportes. Vamos entre nós. E ele tem razão. E aí essa tua pergunta ajuda a justificar, assim, né? O que dá audiência? O que no fim as pessoas querem ver? Porque daqui a pouco eu, Alice... Tenho muita vontade, muito interesse, gosto muito de ver outros esportes também. E gostaria de dar mais espaço para eles. Então, sempre que pode, sempre que consegue, a gente coloca outros esportes, coloca histórias bacanas, enfim. Mas a dupla Grenal, ela ainda é o nosso combustível do Estado. Eu vou corroborar contigo, porque assim, o assado aqui eu tento trazer mais coisas do que só a dupla Grenal. Dirigente, juiz. Mas aí quando vem a dupla, tu vê, o gráfico faz assim. Gosto muito de jornalistas, né? Tu vai ver a Alice Passos Neves hoje. Vai explodir. Vai fazer assim. Mas agora, eu vou te dizer, o futebol do interior é difícil, cara. A galera, é impressionante, cara. O quê? Não é difícil, as pessoas pedem, Duda, dá um espaço, a gente dá. Já trouxe o Fábio Matias, treinador de juventude, a direção do Guarani. Cara, e não tem como dar a mesma coisa, mas é óbvio, né? Porque não tem
o mesmo interesse Mas de uma daí- quantidade significativa de Tá pessoas. bem, Duda, mas daí- Mas eu gosto, então eu Isso. tenho convicção e eu faço. E para além de gostar, eu acho que tem uma coisa aí que se chama responsabilidade social de quem a gente é como jornalista, do que a gente quer. Eu tenho um canhão todos os dias chamado RBS TV na minha mão. Eu converso com milhões todos os dias Sim. na tela da TV. Eu preciso usar esse espaço de forma responsável. Então, eu preciso trazer para aquele lugar pautas que eu acredite e que a nossa equipe acredite que vão ajudar a transformar essa sociedade, esse mundo que a gente quer ver diferente. Então, Mas assim, isso vocês pensam até em transformar a sociedade e o mundo, com toda certeza. mesmo no esporte. Vou te explicar por quê. Por favor. Quando, em janeiro de 2020, eu tenho um diagnóstico de câncer de mama e a gente conversa como equipe e diz, vamos fazer uma série de reportagens falando de esporte, câncer de mama, e uma mulher assiste essa reportagem e ela vai fazer a mamografia, Resultado. Tipo assim, transformar. mexemos. Estamos mexendo com o mundo, entende? Essas e outras questões, assim. Ah, gente, vamos falar de racismo? Vamos falar de racismo. Vamos falar de homofobia? Vamos. Quando a maquiadora lá da RBS, a Lola, me diz assim, meu filho tá tentando achar espaço no futebol, mas tá difícil para ele, porque ele jogava no futebol feminino antes, ele fez a transição, e agora ele não tem lugar para jogar, né? Porque ele tá tomando hormônio, então no feminino ele não joga mais, mas no masculino é um super preconceito para ele poder entrar nos times do masculino. E aí eu vou lá e digo, Gabi, tu fala comigo? E ele fala, e a gente faz uma série Uau! sobre esse universo trans dentro do futebol, cara. Existe um time em Porto Alegre aberto para trans, né? E que eles não precisam estar no time deles, eles podem estar onde eles quiserem. Então, e essas pautas e usar esse espaço Que loucura! para transformar é muito real e é muito da gente, do nosso compromisso, assim, né? Com o que a gente quer entregar ali. Incrível! É, muito legal. Eu te confesso que eu não sabia de todos esses Não? detalhes, assim, de... Não da entre aspas, responsabilidade social que um programa desse tamanho exige dos apresentadores, dos editores. Eu não sei se ela exige, Duda, ou se a gente é que exige da gente mesma, né? Eu ali como apresentadora e a nossa equipe como um todo, assim. Futebol feminino é uma pauta relativamente recente, estou falando relativamente, faz alguns anos já, que a gente conversou como equipe e disse assim, a gente vai cobrir o futebol feminino. Como ele merece ser coberto. Então, assim, o gauchão feminino, num pós-rodada, que antes, na verdade, a gente não cobria nenhum jogo, a gente dá todos os gols do gauchão feminino. E Legal. isso, nesse cenário que a gente está falando de dificuldade, de falar muito só do Grêmio, só do Inter, por uma série de questões, inclusive econômicas, que nos fazem estar nesse lugar, isso é responsabilidade nossa como equipe. Né? A gente quer fazer isso. Então, olhar para esse espaço que fala com milhões como um espaço que tem a sua responsabilidade é uma provocação, na verdade, né, nossa como equipe ali do programa. Não, mas é curioso, porque isso também, né, Alice, isso parte muito das pessoas que estão fazendo o programa, né? Porque poderia não ser... Eu acho que... Por isso que eu tô dizendo que é opcional, assim, né? Não, é que assim, acho que é um opcional que se torna... como é que é? Que se torna obrigatório. Obrigatório. Cara, porque vocês sabem o público que vocês estão falando. E essas pessoas são abertas a receber isso. A TV aberta fala com muita gente. É uma tarrafa, né? Então, por que se torna obrigatório usar esse espaço de forma positiva? Porque realmente a gente acredita que o esporte pode ser uma belíssima desculpa para falar de qualquer tema. Entendi. Eu tô conversando com uma mulher que tá lá vendo o Globo Esporte porque é gremista, porque é colorada, porque torce, porque quer saber do seu time, porque tá no seu momento de leveza. E não tem momento melhor para pegar a pessoa para falar de qualquer tema do que esse, em que ela tá conectada emocionalmente com aquele tema. Sim. E aí, naquele momento, eu vou lá e digo assim, ei, mamografia, cara. Câncer de mama, já pensou nisso? Ei, trans no esporte, já te deu conta dessa questão? Né? E, então, assim, aproveitar esse espaço mesmo, de verdade, assim, e usar de verdade o esporte como desculpa para falar dos temas mais essenciais, assim.